Vamos lá, a partir de agora, André Moura, aqui nos estúdios da Fã FM. Exclusiva Jornal da Fã. Entrevista. Muito bom dia, meu caro André Moura. Enfim, chegou o dia. Bom dia, Narciso, bom dia a todos do Jornal da Fã. Pois é, depois de um longo tempo sem entrevistas, né? Mais de um ano, né? Que estamos aqui para poder conversar com você, já lhe cumprimentando e dizer que estamos aqui à sua disposição. Exclusiva. Muito bem, já ia dizer, por favor, pode ficar à vontade ao longo da entrevista para carimbar quantas vezes você quiser. Pode exagerar no exclusiva hoje, fique à vontade. Exclusiva. Muito bem. Gostou do final de semana? Vasco ganhou 3-1, você viu aquele show, aquele espetáculo de jogo? Gostei. Hoje nós vamos falar só de futebol aqui. Gostei. Começa a semana com o Flamengo líder do campeonato, já é novidade. Isso não é novidade, né? Isso já é comum, né? Você esqueceu de dizer isso, né? Ai, meu Deus. Vocês venceram quem? Vocês venceram quem? Por isso que o Gilson já mandou bom dia aqui hoje com figurinha, Vocês rapaz. ganham o esporte, a gente ganha o Grêmio. E você ainda quer... O Grêmio. O Grêmio, o Grêmio é aquele time que tá em crise, né? O Grêmio Não é aquele time que ganhamos tá em crise? lá, fora de casa, em Porto Alegre. Mas veja, a gente ia amanhecer a segunda-feira, iniciar a semana líder do campeonato, a gente não é novidade. Novidade é o Vasco ganhar. Aí você tem que comemorar mesmo. João disse, para o campeonato, encerra o campeonato agora, Vasco quarto colocado. Já tá na Libertadores do próximo ano. Oh, já era um grande feito. Daqui pro final do ano, já sabe, né? André, quanto tempo de Rio de Janeiro nessa atuação? Nós estamos no Rio desde março de 2019, né? Nós encerramos nosso mandato no dia 31 de janeiro de 2019. No mês de fevereiro nós tiramos ali o mês de fevereiro para descansar um pouco e desde março de 2019, portanto há 6 anos, pouco mais de 6 anos, estamos lá no governo do estado do Rio de Janeiro. Hoje qual é o desenho da sua função? Porque você já passou por diversas secretarias, Brasília, Casa Civil, governo, enfim. Qual é o desenho da sua função hoje no governo do Rio? Então, a Secretaria de Governo, ela é a secretaria que fica ligada diretamente ao governador, né? Quem conhece a estrutura administrativa ali do Rio, no Palácio Guanabara funcionam apenas 3 secretarias: a Secretaria da Casa Civil, a Secretaria de Governo, a Secretaria da Chefia de Gabinete do Governador. As outras demais secretarias ficam na área administrativa e a gente é responsável ali mais ou menos pelas funções do que a Secretaria da Casa Civil aqui em Sergipe. Lá é a Secretaria de Governo que desenvolve esse papel. Além disso, da articulação política também, a gente é responsável pela interlocução com a ALERJ, que é a Assembleia Legislativa, com os deputados federais, com os prefeitos, e também cuidamos, não é, dos programas, que são os programas ligados ao governador, né, que são os programas ali vinculados ao gabinete do governador, que é o Segurança Presente, que é o RJ para Todos. O RJ para Todos, Narciso, é mais ou menos o Sergipe Aqui, só para você ter um parâmetro. Um parâmetro, né? Então a gente cuida do RJ para Todos, do Segurança Presente, do Me Leva RJ, que são programas vinculados diretamente ao governador, e mais essas funções ali, digamos que burocráticas e políticas, de articulação política junto como eu já disse aqui, prefeitos, deputados federais, senadores, deputados estaduais, enfim. Essa é a nossa missão ali no governo do estado do Rio de Janeiro. Recentemente você teve um papel, digamos assim, importante na articulação da Assembleia Legislativa, da eleição da mesa diretora. Inclusive, chamou a atenção o vídeo em que você estava no carro indo para a eleição com o presidente e o presidente do partido também. Isso. O presidente nacional do União Brasil, Rueda, que é o partido do qual o presidente da LEG, o deputado Rodrigo Bacelar, é filiado, né, a União Brasil. Pela primeira vez na história da Assembleia do Rio de Janeiro, um presidente foi eleito ou reeleito pela unanimidade dos votos. O presidente Bacelar foi eleito pela unanimidade dos votos, teve 70 votos, não é? Isso também deve-se, logicamente, pela própria articulação do presidente Bacelar, pelo dia a dia dele ali com os parlamentares. O governo tem uma base muito sólida na LERJ, são hoje 54 dos 70 deputados, mas tem uma relação de muito respeito, de muito diálogo com a oposição, que cumpre o seu papel de oposição, mas faz uma oposição construtiva, e a gente dialoga muito com a oposição. Todos os projetos que
o governo encaminha para lá, a gente sempre procura se dialogar, principalmente aqueles que são, digamos que, mais polêmicos, né? Então a gente tem uma relação muito respeitosa, não temos tido problema com a Assembleia do Rio de Janeiro, e o presidente Bacelar faz uma condução com muita maestria, com muita competência, e isso foi, sem sombra de dúvidas, um dos fatores que contribuiu muito para essa eleição dele por unanimidade, a primeira da história do Rio de Janeiro. Queria que você fizesse um paralelo, essa é uma das minhas primeiras perguntas, digamos assim, um pouco mais polêmicas ou duras para que você pudesse trazer uma análise. Você chega ao Rio de Janeiro pela sua projeção no Congresso Nacional, sua relação ali com toda a bancada, Eduardo Cunha, etc. Isso trouxe um lado positivo. André se tornou um homem de trazer recursos vultuosos para o estado de Sergipe. Ao mesmo tempo, isso lhe traz um prejuízo de imagem. André se arrepende, não se arrepende? Como é que se avalia um pouco a percepção do povo de Sergipe a quem André é hoje? Veja, assim, não me arrependo absolutamente nada. Quando eu, em Brasília, né, ainda no exercício do mandato de deputado federal, eu me aproximei muito do então candidato à presidência, líder do MDB, Eduardo Cunha. Eu fiz ali o caminho, o percurso que a grande maioria fez, afinal de contas, Eduardo foi eleito com uma grande votação, e que a grande maioria fez. Isso não significa dizer que eu tenha nenhum tipo de relação com aquilo que Eduardo depois, né, respondeu judicialmente, foi condenado, enfim. Nem eu e nem a grande maioria da Câmara Federal, que naquele momento ficou ali no entorno, né, de Eduardo. Não me arrependo de absolutamente nada, tanto é, né, que passado todos esses anos, você pode ver que eu não tive nenhum tipo de problema em relação com as acusações, os processos que o então presidente da Câmara, Eduardo Cunha, respondeu. Eu exerci ali o papel desde quando cheguei a Brasília, com exceção do primeiro ano de 2011, mas desde 2012 eu tive o papel de líder ali, primeiro líder do meu partido, depois líder do Bloco da Minoria, que é o líder da oposição, né, na Câmara Federal, ali no governo da então presidente Dilma. Eu era o líder da minoria, o líder da oposição. Depois assumi o papel de líder no meu bloco partidário e depois líder do governo. E sempre tive uma relação muito respeitosa e muito próxima com Eduardo Cunha, o que não significa dizer que eu tenho nada a ver, e não tive, e isso já foi comprovado, com absolutamente nada do que ele depois veio responder judicialmente. O fato de trilhar esse caminho, depois ser líder do governo, eu sabia que, óbvio, quando você vira líder de um governo, você vira vitrine, né? Você passa a ser alvo, principalmente eu, né, de um partido pequeno, PSC à época com apenas 9 deputados federais, de um estado pequeno como o Sergipe com uma bancada de apenas 8 deputados federais, e ter o protagonismo que eu tive na Câmara, líder da oposição, depois líder do maior bloco partidário, ali naquele momento comandando ali 213 deputados federais, depois líder do governo. Óbvio que isso a gente fica exposto, e essa exposição, no primeiro momento, ela ocorreu principalmente porque existia, e eu senti isso claramente na pele, né, assim, primeiro, dúvidas em relação à condição da gente exercer esses papéis que nós exercemos de líderes nas mais diversas áreas ali na Câmara. E também, de certa maneira, viu, Narciso, eu já disse a você, até por parte da imprensa, não é, de um certo, não é assim, pô, esse cara vem de Sergipe para ser líder do governo. Então a gente sofreu muito isso, a gente sofreu muitas críticas, mas a gente sabia que tudo isso tinha um porquê, e o objetivo maior nós conseguimos cumprir, que foi, durante todos esses anos que eu estive como deputado federal, e foram 2 mandatos, 8 anos, a oportunidade de viabilizar, né, o volume de recursos e ajudas para o estado de Sergipe, para a capital Aracaju e também para o interior do estado. Nenhum parlamentar, entre todos os deputados federais e senadores, e aí não é nenhuma crítica, isso é apenas a realidade que eu estou colocando aqui, trouxe tantos recursos para melhorar a qualidade de vida das pessoas aqui em Sergipe, como nós trouxemos, seja para o governo do estado, e aí agimos de forma republicana. Na época, o então governador era Jacques Barreto, e naquele momento nós fazíamos um papel ali de oposição ao governo do estado, seja a prefeitura de Aracaju ou os 75 municípios, os demais 74 do interior, que nós viabilizamos o maior volume de recursos da história, já trazido pelo governo federal ao estado de Sergipe. Então, sabíamos que a gente ia pagar um preço, obviamente, de muitas críticas e, né, de
de sofrer alguns ataques como nós sofremos, mas dizer que fiz e não me arrependo de absolutamente nada, porque fiz sabendo que eu ia ter as condições que eu tive para abrir portas, ajudar o estado de Sergipe, melhorar a vida das pessoas como nós fizemos durante o nosso mandato. Estamos entrevistando aqui no Jornal da Fã o presidente do União Brasil, Exclusiva. André Moura. São 7h06, eu preciso ajustar o intervalo comercial. Obviamente que esta pergunta, não precisa nem dizer assim, ele vai fazer agora, André vai se preparar. Ele já sabia que estava no script, porque essa todo mundo quer fazer. E eu já vou deixar aqui a dica de qual será a primeira resposta dele no retorno. André Moura, está efetivamente elegível? Essa história desse acordo com o STF. Cadê este lombarde deste acordo? É o que as pessoas dizem nos bastidores. Ninguém vê esse documento, esse atesto aí de André para disputar as eleições de 2026. Essa é uma pergunta que tem circulado bastante nos bastidores. André Moura está ou não está elegível? Esse acordo de não persecução penal com o STF. Onde é que está esse documento? Quando é que isso aparece? As pessoas começam a especular de que você não poderá disputar as eleições de 2026. Como é que você se posiciona? Veja, Narciso, em 2022, todos sabem que eu estava ali trabalhando uma pré-candidatura minha ao Senado em 2022. E nós ali, eu dizia isso nas minhas entrevistas, que a gente estava ali numa luta jurídica para poder me tornar elegível e poder disputar o pleito 2022. Agora, de forma muito tranquila, não há nenhum impedimento que me tire da disputa no próximo ano, enquanto pré-candidato ao Senado. Todos os nossos processos em Brasília estão todos eles arquivados e não tem muita dificuldade. Se você entrar em todos os processos que nós respondíamos em Brasília, vai verificar lá que todos eles estão arquivados. Seja aqueles que tramitavam com o ministro Gilmar Mendes, ou seja aqueles que tramitavam com o ministro Cássio, Cássio Nunes. Então, todos eles estavam ali sob a batuta, sob a relatoria desses dois ministros, e todos eles estão arquivados. Então, nada impede a nossa pré-candidatura no próximo ano ao Senado. Não existe mais impedimento jurídico nenhum, em absolutamente nenhum, daquilo que nós respondíamos enquanto depois que nós deixamos o nosso mandato enquanto prefeito de Pirambu, deixar claro que aqueles processos que eu respondia não eram nenhum deles das minhas gestões, de quando fui ordenando de despesa. Eu fui 8 anos, Narciso, prefeito de Pirambu, e as minhas contas durante esses 8 anos, tanto no Tribunal de Contas do Estado como no Tribunal de Contas da União, foram todas aprovadas. Eu fui depois 4 anos ordenador de despesa ali na Assembleia Legislativa, enquanto primeiro secretário, você é ordenador de despesa de forma conjunta com o presidente da Casa. E todas as minhas contas durante os 4 anos, enquanto ordenador de despesa da Assembleia Legislativa, foram aprovadas. Como agora também. Eu estou secretário desde 2019 do Governo do Estado do Rio de Janeiro, e as minhas contas de 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023 já foram todas elas julgadas e aprovadas no Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, até as contas de 2023, as contas de 2024, o ano terminou agora, enfim, estão tramitando. Então, meu amigo, são 8 anos como gestor e ordenador de despesa como prefeito de Pirambu, mais 4 como deputado estadual, 12, mais 5 como secretário do Governo do Estado do Rio de Janeiro. São 17 anos como ordenador de despesa e eu não tive nenhuma conta minha rejeitada, todas aprovadas. Os processos que eu respondi e que estão todos arquivados foi de acusações que eu sofri do então prefeito, que foi meu sucessor, porque rompeu comigo politicamente em Pirambu, acusando que eu usava um celular quando eu deixei de ser secretário, ou quando deixei de ser prefeito e virei secretário do governo João Alves Filho. Não tinha necessidade de utilizar celular da prefeitura, eu apenas transferi a minha conta, o meu número que eu utilizava como prefeito de Pirambu para a secretaria que eu respondia enquanto secretário do governo do Estado. Uso de carro alugado, enfim, todas as acusações dos 4 processos que eu respondi, compra no supermercado, utilização de celular, utilização de carro, 4 processos que eu respondi, todos eles, quando foram arquivados em 2023, de 2007
até 2023. 16 anos de tramitação. 16 anos de tramitação. Com todos os reajustes que se dá no processo, dos valores à época para 2023, não chegavam a R$190 mil. Reajustados durante 16 anos, de 2007 para 2023. Não chegavam a R$200 mil, R$190 mil, não chegou a R$189 mil e alguma coisa. Se você comparar isso no percentual de orçamento que você já fez gestão... Sim, pois é. Orçamento como prefeito de Pirambu, 8 anos, primeiro secretário da Assembleia Legislativa durante 4 e secretário do Estado do Rio de Janeiro durante 5. Né? Isso é um pingo d'água no oceano. E eu fui acusado, muitos me acusam. Toda essa crise gerou, inclusive, a acusação de tentativa de homicídio. Pois é, que foi arquivado pelo próprio denunciante, que era o ex-prefeito de Pirambu, que depois, sem depoimento na Polícia Federal e na Justiça, ele mesmo disse que não houve aquilo, que foi coisa que ele achou que poderia ter sido da minha parte. Ele mesmo depois, ele mesmo foi na Polícia Federal e na Justiça, ele mesmo negou tudo isso e tudo foi arquivado. Quer dizer, eu, como ordenador de despesas esses anos todos, né, não tive nenhum problema com nenhuma conta minha, todas durante 17 anos, meu irmão, aprovadas. É o maior nada consta, é a maior certidão que eu posso ter. O que eu fui acusado depois foi daquilo que eu não participava da gestão do ex-prefeito, não era ordenador de despesas, não tinha nada a ver. E me acusou, né, como uma tentativa de me aniquilar da política, porque ele sabia, obviamente, que 4 anos depois, né, no processo sucessório lá em Pirambu, ele não teria mais o meu apoio, como de fato não teve. E o povo de Pirambu, né, que é aqueles que podem testemunhar mais por mim, afinal de contas, né, são sucessivos mandatos que o povo de Pirambu sempre tem dado ao nosso agrupamento político lá, reconhecendo aquilo que a gente fez e continua fazendo pelo município. André, até quando você acha que essas acusações ou essa pecha de corrupção vai lhe perseguir em todo pleito que você disputar? Enquanto os meus adversários não tiverem a condição de vir debater, não é, comigo, aquilo que a gente pode ter como proposta de um mandato ou aquilo que a gente fez, né? Por exemplo, nós vamos participar de um processo no próximo ano. Eu sou pré-candidato ao Senado, né? Obviamente terão outras pré-candidaturas, de candidaturas essas que já passaram por Brasília, né? Ou que estão no mandato. E aí, por que não ser um debate de alto nível, mostrando aquilo que quem já teve a oportunidade de passar pelo mandato Brasília fez para o Sergipe e aquilo que se propõe a fazer. E da mesma forma eu vou mostrar o que eu fiz para o Sergipe durante os 8 anos que eu estive lá como deputado federal e aquilo que eu me proponho a fazer caso seja eleito senador. Eu acho que esse tem que ser o debate. Mas, infelizmente, as acusações, esses assuntos voltam porque são aqueles que não têm, né, condições de vir, né, aqui no seu programa, em qualquer outro programa, para poder debater aquilo que fez e aquilo que tem condições de fazer, né, o Sergipe. E isso ocorre sempre nas campanhas eleitorais, né, as acusações daquilo que não existe mais e que daquilo que não foi responsabilidade enquanto André exercia o mandato. André exercendo o mandato efetivamente, sendo responsáveis pelos meus atos, não tem nenhum tipo de acusação, nenhum tipo de processo, muito pelo contrário, né, todas as minhas contas, como já disse, foram julgadas e aprovadas pelos tribunais de contas, seja do Estado ou seja da União. Então não tem o porquê. Porque, infelizmente, o que falta é a condição de vir para o debate em alto nível e aí tentam, logicamente, sempre vir apontar o dedo, acusando, quando na verdade o povo do Sergipe quer saber aquilo que você fez, aquilo que você tem condições de fazer, exercendo o mandato pelo Estado. E eu lhe pergunto até quando você acha que isso vai permanecer, porque se eu relembrar o pleito de 2024, este assunto veio à tona várias vezes. Inclusive, nós separamos aqui alguns arquivos para relembrar o quanto que a figura André Moura foi lembrada no pleito de 2024. Em 2022, Iandra ganhou do pai André Moura o mandato de deputada federal. Agora, com pouco mais de 1 ano de mandato, Iandra quer ser prefeita de Aracaju, ameaçando trazer para nossa capital um modo de governar desastroso que outras cidades já conheceram.
Basta. Governar Aracaju é coisa séria. Aracaju e os aracajuanos merecem respeito. Por sua atuação em Pirambu, André Moura foi condenado por corrupção, lavagem de dinheiro e formação de quadrilha. Fez um acordo com o STF para anular sua prisão e se manteve inelegível. Então, elegeu sua filha Yandra Moura, deputada federal, em 2022. Agora, André quer fazer a filha prefeita de Aracaju. Você teria coragem de entregar Aracaju nas mãos dessa gente? Yandra se orgulha em dizer que foi a deputada mais votada. Esquece de dizer que foi eleita pelo pai André Moura e até usava o nome Yandra de André, lembra? Esquece que em Aracaju, que conhece sua história, ela foi a 7ª colocada. Yandra esqueceu rapidamente o seu compromisso com seus eleitores e com menos de 2 anos de mandato, seu pai já quer elegê-la prefeita de Aracaju. Pode isso? Esquece, Yandra. Aracaju não é besta. Em 2022, Yandra ganhou do pai. Esses são alguns dos arquivos que circularam na campanha de 2024. Pois é, então. E todos os arquivos, né, como eu disse isso, todos os arquivos não, tudo que circulou, tudo fake news, tudo faltando com a verdade. Primeiro que, quando disse em um desses que você colocou aí, que eu fiz um acordo, fiz um acordo com o STF e mesmo assim me mantive inelegível, por isso que eu não pude ser candidato em 2022. Né? Os meus processos foram arquivados já em 2023, pós as eleições de 2022. Em 2022 eu não estava elegível, tanto é que eu não disputei as eleições. E agora estou elegível, tanto é que irei disputar as eleições do próximo ano. E tudo isso, Narciso, é o modus, né? Isso tudo que você colocou foi da campanha de Luiz Roberto. Né? Todas isso da campanha de Luiz Roberto. Isso é um modus operandi que sempre teve, que sempre norteou as campanhas de Edivaldo Nogueira, de apontar o dedo, né? de pregar fake news, né? De dizer que, de não ir para um debate em alto nível. Né? Esse mesmo Edivaldo, que quando eu estava deputado, me procurou, né? Que eu viabilizei, não é, mais de R$500 bilhão para a gestão dele enquanto prefeito de Aracaju. O mesmo Edivaldo, né, que durante o período que eu estive líder do governo, tecia elogios a mim, que eu era o maior cara do mundo, que eu era responsável por viabilizar os recursos da gestão dele, que se não fosse André Moura a gestão dele, não estaria fazendo as obras que estava fazendo. E esse mesmo Edivaldo depois foi o que veio, durante a campanha eleitoral de Yandra, apontar o dedo. Mas esquece ele, quando ele foi para a reeleição dele, ele me procurou, me botou no palanque dele, o partido que eu presidia à época, o PSC, apoiou a reeleição dele, nós estivemos juntos no mesmo palanque. Quando, em 2024, que é um direito de Yandra, ela decidiu ser candidata a prefeita, aí vira-se a chave, esquece tudo que André fez pela gestão dele, o que fez por Aracaju, né? O mesmo André que ele, em 2020, quando candidato à reeleição, buscou o apoio, veio me pedir o apoio, me botou no palanque dele, ao lado dele, o nosso partido da mesma forma, né? E que chegou em 2024, nada disso valia mais. Pelo simples fato de Yandra, e é um direito dela, e a opção foi dela, né, de querer colocar o nome dela à disposição enquanto candidata a prefeita de Aracaju. Então, esse tipo de política que o povo de Aracaju, de Sergipe, vai analisar no momento certo. Não é? Você não pode, não é, ter duas faces. Não é? Você não pode, não é, ter duas versões. Você tem que ser, né, ter uma única face, uma única posição. E é por isso que muitos me respeitam na política de Sergipe. Porque eu tenho um lado. Eu não escondo as posições que eu adoto. Recentemente, quando questionado na primeira edição do Sergipe aqui que você foi participar, a edição 44, você disse que queria falar de coisa boa quando questionado se dividir a chapa com Alessandro ou Edivaldo Nogueira. Como é que fica esse clima, então, para 2026? Tem condições de uma composição com Edivaldo? Veja, quando eu disse que queria falar de coisa boa, é porque eu acho que o que nós temos que falar realmente são de coisas boas, de propostas, daquilo que vou prestar contas do que você fez e aquilo que você tem capacidade de fazer. Quanto a essa questão da chapa majoritária em relação a Edivaldo, em relação a Alessandro,
esse é um problema que quem tem que resolver é o governador Fábio Mitidieri. O governador, eu sentei com ele no final do ano passado, voltei a conversar com ele recentemente, não é? E o governador já tinha dito isso anteriormente, antes mesmo nós termos sentado e termos conversado, que ele já tinha um nome na chapa dele majoritária definido, que era o meu nome para o Senado. Voltou a reafirmar isso a mim e em entrevistas que ele tem dito isso, que na chapa majoritária dele tem um nome definido para o Senado, André Moura, ponto. Que o outro nome ele vai decidir em 2026. Até lá, esse é um problema que tem que administrar é o governador Fábio Mitidieri, que é o líder maior do agrupamento, que é o candidato ao governo do Estado, que é quem conduz esse processo. Óbvio que Fábio vai conduzir no diálogo, dialogando com o agrupamento político, com os partidos, com as lideranças, como tem que ser, como deve ser uma construção da chapa majoritária. Não é? Você tem 2 nomes definidos, né? Pelo menos é aquilo que está colocado publicamente. O nome do próprio Fábio como pré-candidato à reeleição e o nosso nome como candidato ao Senado, isso é o que o Fábio tem dito. A outra vaga do Senado é uma condução que tem que fazer é Fábio. Mas você faz a objeção? Veja, Esse clima de 2024 lhe atrapalharia de dividir o palanque com Edivaldo? Veja, quando eu disse que queria falar de coisa boa, é exatamente para não ter que relembrar, né, a postura adotada pela campanha liderada por Edivaldo Nogueira. Mas o candidato era Luiz Roberto, mas o líder do processo, do agrupamento de Luiz Roberto, era Edivaldo Nogueira. Aquilo que as fake news, as mentiras, a falta de respeito à minha família, os ataques covardes à minha família, foram da campanha liderada por Edivaldo Nogueira e é a maneira que ele sempre faz política, sempre faz campanha. Quando o cidadão é adversário dele, ele ataca de forma covarde. Quando, de repente, no processo pós-eleição, vira aliado, ele passa a elogiar. Passou a eleição, se o cidadão não continuar ali aliado dele, ele volta a atacar, esquece os elogios, esquece o que foi ajudado. Então, quando eu disse que queria falar de coisa boa, exatamente para não relembrar isso. A maneira covarde que a minha família foi atacada, as fake news que foram plantadas pela campanha de Luiz Roberto, liderada por Edivaldo Nogueira. Narciso, veja, meu filho, né, Iago, não está na política, não se envolve em política. E na campanha da irmã, natural, como irmão, ele foi participar das carreatas e tal. Meu filho toca a vida dele, é advogado, toca a vida dele, tem parcerias de escritórios em São Paulo, aqui em Sergipe e tal. E a campanha de Edivaldo teve, né, assim, a cara de pau de botar um fake news, dizer que meu filho tinha um contrato, veja, com a mãe, enquanto prefeita de Japaratuba, no município de Japaratuba, de 10 milhões de reais. Mostrou um documento que eles forjaram, dizendo que Iago, primeiro você como filho, você não pode ter um contrato, né, você não pode contratar com a mãe que é arrendadora de despesa enquanto prefeita de Japaratuba. Segundo a prefeitura de Japaratuba, tem um contrato de 10 milhões de reais, você inviabiliza o orçamento do ano inteiro do município. Isso foi colocado pela campanha liderada por Edivaldo Nogueira. A campanha atacou Lara como mãe que pouco participou da campanha da filha, porque estava liderando a campanha do candidato dela em Japaratuba, o atual prefeito Décio Neto. Que se teve em 3 ou 4 atos aqui da filha, foi muito, que eu não sei nem se ela teve, mas minha esposa foi atacada de forma covarde. Meu filho foi atacado de forma covarde. E Andra da mesma forma, mas Andra tudo bem, estava na disputa, mas não de forma covarde. Então, a campanha liderada por Edivaldo Nogueira desrespeitou minha família. Você ir para a disputa, né, para o embate, né, na política, no campo das ideias, das propostas, é do jogo e é da política, você aceita. Mas quando você ataca de forma covarde, né, de forma mentirosa, desleal a família, ninguém aqui em Sergipe, absolutamente ninguém pode dizer que eu faço política atacando a família de quem quer que seja. Família é uma coisa sagrada, que tem que ser respeitada. E Edivaldo Nogueira liderou um processo da campanha do ano passado, né, e não respeitou a minha família, não respeitou a minha esposa, não respeitou a minha filha, não respeitou o meu filho, não fez uma campanha como deve ser. Então, você se sente confortável se o outro candidato ao Senado escolhido pelo agrupamento liderado pelo governador Fábio Mitidieri for Edivaldo Nogueira? Eu tenho mágoas. Não vou dizer que não tenho. Ele atacou a minha família e isso fica marcado. Não tem essa para não dizer que não fique marcado. Atacou o André, é do jogo. Mas aqui não está no processo. Agora, lógico, esse é um processo que vai ser conduzido pelo governador Fábio,
não é? E eu espero que a escolha do segundo nome seja aquele que reúne as melhores condições para ajudar Sergipe, que é o que mais importa. Quem tem condições de estar em Brasília para verdadeiramente ajudar o estado de Sergipe e ajudar o governador Fábio Mitidieri a conduzir o destino dos próximos anos. Dentro desse clima, e antes que eu Exclusiva. apanhe de Magna Santana e dos ouvintes, porque o celular aqui não para. Graças a Deus está bombando. Vamos relembrar uma declaração de Alessandro Vieira. da Câmara dos Deputados Federais. O senhor tem, historicamente, uma rivalidade com o ex-deputado federal André Moura. E o nome de André Moura é cotado como membro da chapa majoritária também em 2026, ao lado de Fábio Mitidieri, com quem você tem convivido muito bem nos últimos anos. Como é que fica esta conjuntura? Alessandro toparia dividir uma chapa majoritária com André Moura? A definição da chapa majoritária do governador é feita por ele. Da mesma forma como eu atuo nos municípios, eu vou atuar com o Estado. Eu não defino com quem o meu aliado faz sua construção, eu defino com quem eu faço minha construção. Essa é a questão. Então, dou dois exemplos muito claros, a cidade de Capela, a cidade de Itaporanga. Os prefeitos, o Júnior e o Ivan, são parceiros políticos, vão estar comigo na campanha de reeleição, mas tem parceria com o André também. Eu não tenho direito de chegar lá e dizer com quem eles vão fazer política. Eu faço as minhas escolhas. Eu, particularmente, não faço política com o André. Nós temos uma divergência de entendimento de mundo que é muito profunda. O jeito de fazer política, o jeito de fazer as coisas é muito diferente. Não vejo compatibilidade nisso. Mas a decisão de chapa é feita pelo governador. Ele vai definir como é que vai atender melhor os interesses da reeleição dele e dos sergipanos. Eu não posso ter a ousadia de querer dizer quem faz e quem não faz as coisas. Não funciona assim. Esse não impedimento, digamos assim, essa sua não contrariedade à formação da chapa, não seria uma contradição com a linha que você construiu ao longo dos últimos anos? Não vejo assim, Narciso, porque o meu trabalho é consolidado, a parceria com o governo do Estado é consolidada. Para você ter uma ideia, o parlamentar federal que coloca recursos no governo do Estado para os vários projetos mais perto do que eu faço, coloca 4 vezes menos. Nós temos atividades muito consistentes em saúde, em educação. Essa declaração de Alessandro também cria uma impossibilidade de uma aproximação? Veja, Exclusiva. Narciso, eu tenho dito isso sempre. A política, ela deve ser a política, como eu já disse aqui, inclusive agora na sua entrevista, né? Das propostas, daquilo que, prestando contas daquilo que você fez e daquilo que você tem condições de fazer pelo Estado de Sergipe. O que tem interesse, o interesse maior e que está em jogo é o futuro do nosso Estado. Esse é o compromisso que nós temos que ter, é o futuro de Sergipe. Eu não tenho, veja, a menor dúvida de que a campanha do próximo ano é uma campanha que nós teremos aí, até porque são 2 candidaturas, né, nós teremos aí 6, 7, 8 nomes que deverão disputar o Senado. E no caso do senador Alessandro, da mesma forma que ele não faz política comigo, eu também não faço política com ele. Não tem Exclusiva. o menor perigo eu fazer política com o Alessandro, porque eu não acredito, né, no mandato do senador Alessandro e não acredito naquilo que ele tem Exclusiva. a capacidade de fazer pelo Estado de Sergipe. A diferença, e que eu acho que é aquilo que nós deveremos ter nessa eleição, é o debate em alto nível. O senador Alessandro, a entrevista que você reprisou aí agora, ele foi de certa maneira até comedido em relação a outras que ele já fez, quando ele aponta o dedo, ele acusa, ele fala mal, não é? E, na verdade, o que eu gostaria muito é de que daqui para o próximo ano nós pudéssemos estar aqui no seu programa ou em qualquer outro espaço, né, público, debatendo, por exemplo, aquilo que nós fizemos enquanto deputado federal durante 8 anos e aquilo que, por exemplo, fez o senador Alessandro, que vai completar no próximo ano também 8 anos de mandato. Para que o povo de Sergipe possa fazer a comparação e julgar quem fez mais para o Sergipe e quem tem capacidade de fazer a partir de 2027. Falando um pouco dessa dureza um pouco mais, recentemente ele deu entrevista ao companheiro Antero Alves da Mega FM, do Jornal da Mega Primeira Edição,
e disse o seguinte, abro aspas, a minha posição, as minhas opiniões e manifestações continuam exatamente as mesmas. O André é um cidadão que teve oportunidades na vida pública e saiu dela condenado. Não está preso porque fez um acordo, 2 acordos, na verdade, no Supremo Tribunal Federal, onde ele confessa os crimes que cometeu em Pirambu e a comissão alternativa que ele... alternativa que eu não sei dizer qual, porque eles colocaram em sigilo. Acho que o eleitor vai fazer suas avaliações no momento oportuno. Pois é. Em relação a essas questões de que eu estou elegível, de que meus processos foram arquivados, nós já falamos aqui. E não tenho nada que esconder. Quanto a essa avaliação, também concordo. O eleitor vai fazer avaliação. E essa avaliação, por exemplo, o senador vem aqui para poder... Ele não presta contas do que fez para o Sergipe. Ele vem aqui para só falar mal de André. Eu não venho aqui para falar mal de ninguém. Eu poderia chegar aqui, por exemplo, Narciso, e passar o programa todo aqui falando que o senador Alessandro, quando foi eleito, ele foi eleito defendendo uma bandeira de luta que foi o bolsonarismo em 2018. E todos sabem que foi isso. Ele foi eleito na onda Bolsonaro. Eu poderia chegar aqui, por exemplo, e não é esse o meu papel, de chegar aqui para dizer que logo que ele foi eleito e assumiu o mandato, ele esqueceu os bolsonaros e traiu os bolsonaros, traiu o Bolsonaro e traiu os bolsonaristas. Isso é verdade. Exclusiva. Ele traiu, ele mudou completamente a postura. E esse tipo de perfil eu não adoto. Eu não traio aqueles que eu faço parceria. Eu tenho parceria hoje, como que são os mesmos parceiros de 10, 15, 20 anos atrás, que serão meus parceiros para o futuro, estando eles em situação boa ou não. Eu sou amigo dos amigos nas horas boas e nas horas ruins. Então eu não chego aqui para poder, por exemplo, dizer, mas o senador Alessandro foi eleito na onda Bolsonaro, na onda bolsonarista, e depois que eleito traiu o Bolsonaro, traiu os bolsonaristas, criticou o Bolsonaro, criticou os bolsonaristas. Eu não falo isso. O senador me acusa de corrupção naquilo que os meus processos já foram julgados e arquivados. Eu não chego aqui, por exemplo, para dizer que ele nunca foi ordenador de despesa. E a única vez que ele foi ordenador de despesa, que foi enquanto presidente do PSDB, deixou o PSDB, que hoje, hoje as contas do PSDB é um partido que não pode receber fundo partidário, a não ser por liminar judicial, porque as contas dele enquanto gestor, enquanto presidente do PSDB, foram todas rejeitadas. E se foi rejeitado e não foi aprovada, é porque há ali coisas erradas nas contas de um partido. Eu fui gestor, ordenador de despesa, como eu acabei de dizer aqui no seu programa, por durante 17 anos. E todas as minhas contas foram aprovadas. Eu não chego aqui para apontar o dedo do senador Alessandro, para dizer que as contas dele como presidente do PSDB foram rejeitadas, que tem acusação que ele desviou dinheiro até para comprar xícara. Ele desviou dinheiro, o dinheiro que ele recebeu do fundo partidário foi desviado e que não foi aprovado as contas no Tribunal Regional Eleitoral. Isso não é papel meu. Ele tem que prestar contas à justiça, nesse caso a justiça eleitoral. Mas as contas dele foram rejeitadas, o PSDB ficou inviabilizado judicialmente por conta da gestão de Alessandro enquanto presidente do partido. Isso não é problema meu, isso é problema dele. Quem tem que prestar contas é ele, não sou eu. O que eu quero é debater com o senador no momento certo aquilo que ele fez enquanto senador para o Sergipe durante 8 anos e eu falar aquilo que eu fiz enquanto deputado federal para o Sergipe por 8 anos, para que o povo analise, a opinião pública Sergipe analise quem fez mais para o Sergipe e quem tem mais capacidade e condições de, estando no Senado a partir de 2027, fazer pelo Estado de Sergipe, fazer pelo sergipanos. André toparia um debate público com Alessandro Vieira? Sem problema nenhum. Exclusiva. O debate para que a gente possa mostrar aquilo que ele fez enquanto senador e aquilo que eu fiz enquanto deputado federal, para que as pessoas possam mostrar quem tem mais condições e capacidade de fazer para o Sergipe pelos próximos anos. Agora, o debate para acusar, para apontar o dedo, quem vai estar no mandato a partir de 2027 vai estar e eu tenho certeza que é essa maneira que o povo de Sergipe elegeu para o senador, pela capacidade de fazer. Não é quem está ali para apontar o dedo. Apontar o dedo é muito fácil, acusar é muito fácil, agredir é muito fácil. Quero saber é fazer. É um mandato que realmente ajude a Sergipe. Aquilo que você fez e aquilo que você tem condições de fazer. E é muito fácil, as pessoas vão analisar quem fez e quem tem capacidade de fazer. E os números mostram isso, e a história mostra isso. Aquilo que eu fiz, o tempo não vai apagar. E muito menos o que o senador fez, o tempo não vai apagar. E deixe que o povo de Sergipe possa
julgar. Pela forma como você fala, Fábio Mitidieri vai ter dor de cabeça para fechar essa chapa, hein? Esse é um problema do governador Fábio, veja. Esse é um problema que tem que administrar, é ele. Eu não faço política com o Alessandro porque eu não concordo com a maneira dele de fazer política. Entre os dois, Alessandro e Edivaldo, qual é que você rejeitaria 100% fazer parte da chapa majoritária? Veja, essa é uma, como eu já disse aqui, isso é a condução do governador Fábio, né? É uma condução que o governador é... Você nunca foi de tergiversar. É quem tem que fazer. Eu já disse aqui, veja, e é muito fácil, e não preciso responder qual dos dois. O meu problema com o Edivaldo é um problema de ordem pessoal pelas agressões que ele comandou à minha família, à minha esposa, meus filhos durante a campanha eleitoral. Edivaldo é o cara que, quando precisou de mim, foi atrás de mim em Brasília, ele mesmo conta isso, me pediu ajuda, esqueceu as mesmas agressões que ele tinha feito contra mim na campanha de 2016, porque naquele momento nós estávamos apoiando a candidatura de Valadares Filho. Terminou a campanha em outubro, 30 dias depois ele estava em Brasília batendo na porta do meu gabinete me pedindo ajuda. E eu não virei as costas para ele, porque eu não ia virar as costas para Aracaju. Ajudei sem pedir nada em troca. Ele assumiu o compromisso que ia me ajudar no meu projeto de ser senador em 2018 e não cumpriu. Mesmo assim, na reeleição dele eu ajudei. Fomos para o mesmo palanque, estivemos juntos da mesma maneira. E 2024, 4 anos depois, ele me agrediu. Como é que você agride, você acusa de corrupção e você, quando precisou, botou no palanque ao mesmo lado, tirando fotografia, dizendo que esse cara que estava ao seu lado era o maior cara do mundo? Essas duas versões de Edivaldo Nogueira que é o povo que tem que analisar. E a minha mágoa, principalmente pelas agressões da minha família. E a Alessandra, eu já disse aqui, é um mandato que eu não acredito. Eu faço política mantendo minha posição, com a mesma personalidade, com os mesmos compromissos. Eu não volto atrás, eu não esqueço, não é? Os compromissos que eu assumo. Eu não mudo de lado de uma hora para outra para poder tentar aproveitar um momento político. Eu, por exemplo, eu estive com o Fábio Mitidieri na pré-campanha dele em 2021, quando o Fábio tinha um percentual muito baixo nas pesquisas de opinião pública. Eu estive com o Fábio no primeiro turno, eu estive com o Fábio no segundo turno. Então, esse processo, e eu estarei com o Fábio no próximo ano, mas essa condução de quem vai ser o outro nome da chapa, quem vai ficar de fora, quem vai ter esse problema a resolver é o governador Fábio Mitidieri. Caro André Moura, Magna Santana para fazer uma pergunta para você. 7h52, Magna. 7h52, obrigada, Narciso. Bom dia, André Moura. Que bom, viu? Porque eu nunca vi uma das pessoas mais procuradas para a entrevista e eu nunca vi como você escorregava, sumia. E ninguém conseguia. Mas, enfim... Estava de férias, boa. Magna. É férias da imprensa. Conseguem, quando eles querem, eles conseguem mesmo fugir, dar um desdobro na gente que é impressionante, né? Mas, enfim, que bom, rompeu o silêncio, voltou assim. Eu acho que precisava, né, André? Depois de tudo, precisava mesmo ter esse momento de reclusão, vamos dizer, de mais recluso, mais de reflexão, podemos assim dizer. Mas, como o Narciso está aí colocando fogo no parquinho, vamos ver o que é que sobrou, né? Porque já colocou, já incendiou, já chamou o bombeiro, mas não tem jeito não. Já pegou fogo esse parquinho. Eu gostaria de voltar um pouco para a história da conversa com Fábio Mitidieri. Também que depois até foi noticiado esse encontro que aconteceu de vocês. Depois agora, recentemente, vocês viajaram, né, foram para o Sergipe aqui juntos, mas teve conversa antes, enfim. E aí eu quero voltar a essa conversa, para que as coisas fiquem assim muito bem claras. A gente gosta das coisas bem detalhadas e clarinhas. Então, ou seja, essa conversa com Fábio Mitidieri foi a oportunidade, assim, vocês, eu não sei se você vai poder dizer isso, mas você é muito transparente. Vocês aproveitaram para lavar um pouquinho da roupa suja, a gente sabe disso. Eu acho que teve uma oportunidade de desabafos, suponho eu. E aí até chegar ao ponto de dizer que você é o candidato nessa chapa para o Senado, é um dos candidatos, e o candidato dele. Perfeito. Então, essa foi uma forma de apaziguar? Primeira pergunta. E aí eu lhe questiono, vocês avaliaram
e que podemos assim atribuir a derrota do grupo a uma má estratégia que foi adotada, e aí pelo governador, que era a pessoa que liderava esse processo lá atrás. Essa má estratégia derrotou Daniele Garcia, derrotou Luiz Roberto, derrotou Iandra. Todo mundo saiu sequelado desse acidente, né? A gente pode chamar isso de um acidente. Saiu todo mundo sequelado e chega 2026 sequelado. Então, assim, precisa ser um bom médico para curar tudo isso, para tratar, para corrigir. E eu lhe pergunto, vai ser cada um por si? Porque se você volta a dizer que é Fábio Mitidieri que vai coordenar esse processo de novo. E, claro, ele está na posição de governador. Mas como não cometer o mesmo erro se novamente a gente aparece um monte de candidatos? Você já ressabiado vai fazer o seguinte, governador, o senhor coordena e tal, mas é cada um por si. Eu vou cuidar da minha candidatura para o Senado, todo o grupo, mas eu vou cuidar da minha candidatura. Você vai estar nessa liberdade de fazer isso, todo o grupo, mas vou seguir em frente. E como não cometer esses erros que foram cometidos, muito explícitos, e que resultou no que hoje está. Todo mundo sequelado, todo mundo machucado, todo mundo meio que cara feia para um lado e para o outro, André. Muito bem, à vontade, André. Veja, Magna, primeiro em relação à eleição de 2024, Exclusiva. eleição de Aracaju, eu acho que a postura que o governador Fábio Mitidieri quis adotar foi uma postura de não querer impor uma candidatura única. Como você bem colocou, o agrupamento liderado por Fábio teve 3 candidaturas ali. A de Luiz Roberto, né, que foi a candidatura que o próprio Fábio apoiou, a de Iandra e a de Daniele Garcia. Talvez, se a gente tivesse ido com a candidatura única, todo mundo unido, todo mundo junto, talvez o grupo tivesse sido vitorioso, né? A gente não pode assegurar isso, mas teria uma possibilidade, né, bem maior de vitória. Mas acho que o maior ponto, o ponto mais positivo do governador foi de não querer impor, foi de dar ao agrupamento a liberdade necessária para que cada um pudesse construir as suas candidaturas. Eu mesmo tive com o governador Fábio, a deputada Iandra teve com o governador Fábio, ela enquanto candidata, eu estive enquanto presidente da União Brasil, dialogamos com o governador, perguntamos a ele se a candidatura de Iandra teria algum tipo de problema, se ele iria definir por uma candidatura única, e o governador disse que não, que ele tinha uma candidatura, estava definido, que era apoiar o candidato do ex-prefeito Edivaldo Nogueira, que era o compromisso que ele tinha assumido com o Edivaldo, e assim ele fez, ele cumpriu o compromisso dele, cumpriu com a palavra dele, mas que ele não podia impor que todos aceitassem, que também todos apoiassem a candidatura de Luiz Roberto. Então, acho que Fábio agiu de forma muito democrática, deu liberdade a todos. Talvez isso tenha contribuído para que o grupo pudesse perder a eleição, mas eu acho que o ponto mais positivo de Fábio foi não impor. Mas o resultado nós já conhecemos, e a gente também não pode ter a certeza que se o grupo tivesse unido teria sido vitorioso. Quanto a essa questão da condução que Fábio vai ter que fazer daqui para o próximo ano, veja, eu disse aqui que Fábio é o líder maior do agrupamento, ele é quem vai conduzir. Óbvio que ele vai conduzir conversando, dialogando com todos. Eu disse isso no Sergipe aqui em São Domingos, que eu não sou problema nenhum para que Fábio possa construir. O fato de não querer fazer política com o candidato A, o candidato B, o candidato C, não significa dizer que eu seja um problema, e espero que também os outros não imponham problemas para que o grupo possa marchar unido. Se foi um erro ou não, várias candidaturas, o grupo não ter marchado unido na eleição de Aracaju do ano passado, que essa possibilidade não volte a acontecer em 2026. E o governador Fábio tem muita habilidade para isso. Eu sei que ele, no momento certo, vai abrir esse diálogo para a construção da segunda candidatura ao Senado, vai abrir esse diálogo, e eu espero que ele conduza da maneira que o grupo possa sair unido. Nós já vimos essa questão de um mesmo grupo com candidaturas que não se unem durante o processo eleitoral. E o resultado disso nós vimos em 2018, está aqui
o ex-deputado Heleno, que foi candidato ao Senado junto comigo na época, na chapa liderada por Eduardo Amorim, né? E que teve um momento que a gente teve que tivemos divergências, que tivemos que chegar, sentar, conversar e aparar as arestas. A disputa é natural. Mas se a gente for para uma disputa, né, pensando que o nosso adversário está dentro do próprio agrupamento, é óbvio que quem está lá fora, as candidaturas estão lá fora, que estão unidas, passam a ter vantagem em relação às que internamente estão desunidas. Então esse é um problema que vai ocorrer não só com a gente, mas vai ocorrer também nos outros no agrupamento da oposição, mais um ou dois agrupamentos que venha a ter, mas eu tenho certeza que o governador Fábio vai conduzir da melhor maneira possível e eu estarei pronto para poder contribuir e ajudar naquilo que tiver ao meu alcance para que o grupo possa sair unido. Vaga no TCE, o que é que procede e o que é que não procede de um acordo que teria existido entre Fábio e André Moura para indicação de um nome para ocupar uma vaga quando ela surgir? Não há nenhum acordo, né? Não há um acordo nesse sentido. A gente ouviu muitas conversas, muito boato sobre isso, como muitas notícias surgem que a gente não sabe nem de onde, né? Então não há nenhum tipo de acordo nesse sentido, não é? O meu diálogo com o governador Fábio foi um diálogo, acima de tudo, para que a gente pudesse, e disse Magna aqui, é verdade, né? Falar um pouco do que passou na eleição de 2024, né? Lavar a roupa suja, como a gente costuma falar, um diálogo muito respeitoso, como sempre foi o meu diálogo com o governador Fábio Mitidieri, e a construção, acima de tudo, de uma aliança pensando no projeto maior, que é Sergipe. Então, esse foi o nosso compromisso, estamos aliançados nesse sentido, né? Vamos caminhar juntos, pensando em Sergipe. Vaga Tribunal de Contas, que eu saiba, não tem nenhuma vaga agora, as vagas vão surgir, no momento que forem surgir, obviamente que haverá discussão política, como sempre houve, não há nenhuma novidade, mas o que importa é o compromisso que nós assumimos para trabalhar juntos pelo futuro do Estado de Sergipe. Uma série de mensagens aqui de ouvintes, que eu vou ficar na dívida com todos, porque já são 8 horas em ponto, mas vamos colocar alguns áudios de ouvintes aqui para interagir com o André Moura e a gente tentar pelo menos atender a alguns. Jornal da Fã, com o povo no ar. Aqui você fala, o mundo escuta. Bom dia, Narciso Machado, bom dia, Fã FM, todos os seus ouvintes. Bom, Narciso, você está de volta ao rádio, viu? E está melhor. Narciso, quero dar aqui os parabéns ao deputado que mais trouxe emenda para Sergipe. Futuro senador do estado de Sergipe, junto com o meu voto, André Moura, viu? Aí merece. Bom dia, Narciso Machado, bom dia, ouvintes da Fã, bom dia, meu grande líder, André Moura. Passando para parabenizar o excelentíssimo trabalho que André executa na vida pública como político e como secretário de Estado no governo do Rio de Janeiro. Esse sim é um dos maiores nomes da política sergipana atualmente. Forte abraço, tenham todos um ótimo dia e uma semana abençoada. Bom dia, meu grande ídolo do rádio jornalismo sergipano, Narciso Machado, e toda a equipe de excelência do Jornal da Fã. Aqui o vereador suplente de São Cristóvão, Fabinho Cristo Rei, para parabenizar esse grande homem público chamado André Moura, deputado que foi o que mais trouxe recursos para Sergipe enquanto foi deputado federal, né? E que verdadeiramente é uma vitrine do lado positivo para aqueles que estão começando na política, né? André é um político, eu julgo que ele seja o político mais experiente do estado de Sergipe. André Moura tem muito a agregar no Senado Federal para o nosso estado. André Moura já provou isso enquanto deputado federal e eu tenho certeza que Sergipe vai ganhar muito mais tendo ele no Senado Federal. Forte abraço, Narciso! Vamos lá? Pode botar mais um. Pode botar mais 2 aí, porque pelo volume a gente não vai ter como voltar mesmo. Bom dia, Narciso Machado. Bom dia, os ouvintes da Fã FM. Aqui está falando é Talvana, direto do bairro Marivan. Olha, bom dia, deputado André Moura, ex-deputado André Moura, esse grande líder de Sergipe. Na minha opinião, Narciso Machado, o senador Alessandro Vieira, ele é político de 7 anos para cá. Mas o ex-deputado federal, doutor André Moura, já contribui com o estado de Sergipe há mais de 25 anos.
Então, doutor André Moura tem uma história em Sergipe, junto do seu pai, né? Então, eles são políticos que sempre trouxeram recursos para o estado de Sergipe, para a capital, para Aracaju. E eu entendo que a política que o Alessandro Vieira faz, ele começa a falar muito e acaba se perdendo no seu diálogo. Então, ele tem que se ligar, porque por isso que o eleitor de Sergipe, eu acredito que vai dar resposta ele agora na urna, viu? Porque político, para andar direito de Sergipe, tem que realmente falar menos e fazer mais. E recurso que ele envia para Sergipe não é a favor, não, é a obrigação dele, que ele foi eleito para o estado de Sergipe, não foi para outro estado. Um abraço, Narciso Machado, um abraço, André Moura. Aqui é Talvão, diretamente do Armário Ivan. Fique com Deus todos, ouvindo da FAM FM. Meu caro André, ainda nessa conjuntura das eleições para o Senado e os comentários que foram feitos aí, você faz. Eduardo Amorim e Rodrigo Valadares, como é que você vê esses dois possíveis adversários? Veja, com muito respeito, o Rodrigo é um parlamentar jovem no segundo mandato, né, ali exercendo o mandato numa linha ali bolsonarista, defendendo a linha bolsonarista, e Eduardo, que é um querido amigo, sempre disse isso, e vai continuar sendo, mesmo que estejamos disputando o mesmo mandato, se isso vier a ocorrer no próximo ano. Mas Eduardo foi senador, teve a oportunidade como senador durante 8 anos ali também de contribuir com o estado de Sergipe, foi meu candidato ao governo na eleição de 2018, é um querido amigo, eu acho que ambos, né, contribuem, ambos engrandecem a disputa, caso eles realmente venham ser candidatos à disputa ao Senado no próximo ano, né? Então, os dois são dois nomes que eu acho que vão contribuir muito, vai ampliar esse leque de opções do povo sergipano no próximo ano. Reaproximação do agrupamento governista com o PT, com o senador Rogério Carvalho. Veja, como eu já disse, essa é uma condução do governador Fábio Mitidieri, né, que é quem tem que fazer, né? O senador Eduardo foi o adversário nosso na eleição passada ao governo do estado. Rogério. O Rogério Carvalho, o senador Rogério Carvalho. Mas essa é a condução do governador Fábio Mitidieri. Se ele entender que é importante para o projeto dele, da minha parte, não tenho nenhum tipo de problema, nenhum obstáculo. Eu tenho uma relação pessoal muito boa com o senador Rogério Carvalho. Vamos falar sobre a federação que está para surgir aí, podendo unificar progressistas e União Brasil. Como é que vai se resolver esse problema em Sergipe? Porque chegam-se várias informações para a gente. Umas de que Sergipe ficou para o progressista, ou progressistas, portanto ficaria aqui a federação sob a liderança de Laércio, André subordinado a Laércio. Outras de que o União Brasil é de quem vai liderar esse processo. Quando é que se resolve isso e quem vai ficar com o Progressistas, que Ciro ficará... Nogueira também? Com Ciro Nogueira também, segundo o presidente Rueda, estou aqui falando o que ele me garante, né? E estou dizendo aqui publicamente, que aqui em Sergipe a federação ficará sobre a nossa coordenação, o que não significa dizer que Laércio está subordinado a mim, nem tem nada, nem vice-versa. Eu acho que tem que ser uma condução, não é a 4 mãos. Eu entendo que quando você faz uma federação de 2 partidos como União Brasil e o Progressista e passa essa federação ter, né, o maior número de deputados federais na Câmara, passa a ter 109 deputados federais, passa a ter a maior bancada de senador, obviamente que isso é importante também nos estados, traz um reflexo nos estados, é o fortalecimento, você passa a ter o maior fundo partidário, você passa a ter o maior tempo de televisão, mas essa eu acho que tem que ser uma construção em várias mãos. Você já conversou com o Laércio? Não conversei. Mas, assim, se o processo realmente for concluído como deverá ser e for oficializado a federação, obviamente que não vou ter problema nenhum de procurar o senador Laércio, sentar com ele, para que a gente possa fazer a melhor condução possível, que a federação saia forte, elegendo deputados federais, deputados estaduais, elegendo senador aqui em Sergipe. CPIs na Câmara Municipal de Aracaju contra Edivaldo Nogueira. Qual o papel de André Moura nisso? Nenhum, Narciso. Veja, até esse final de semana, eu estava no interior do estado, na região de Itabaianinha, Riachão do Dantas, e um colega seu me entrevistando, me perguntando, André, por que... Cléo Menezes, ele que tá mandando mensagem aqui, viu? Já mandou um monte de mensagem aqui para você. Mandar um abraço aqui para Cléo. Mas enfim, eu estava concedendo entrevista e me perguntavam, André, mas tem uma CPI que foi proposta pelo vereador Isaac, que é do União Brasil. Aí começam os boatos que a CPI foi uma CPI ali arquitetada por André Moura, porque é Isaac que propôs. Mas veja, Isaac sempre fez uma oposição muito dura a Edivaldo Nogueira, quando Edivaldo Nogueira era prefeito de Aracaju. Sempre fez uma oposição muito dura em Edivaldo Nogueira. Mas o mandato de Isaac, como dos demais membros da União Brasil,
é de responsabilidade de cada um deles. Eu não sou dono do mandato deles, eu respeito a posição deles. Por exemplo, Isaac apoiou Iandra enquanto candidato a prefeita de Aracaju. Depois de Isaac, agora já no mandato da prefeita Emília, virou líder da prefeita Emília. Fui eu que indiquei Isaac para ser líder de Emília? Obviamente que não fui eu. Isaac, por um acaso, me consultou? Não, ele me comunicou que Emília tinha feito o convite e que tinha aceito o convite para ser Emília, e eu respeitei a decisão dele. O mandato é dele. A CPI, ela foi protocolada com várias assinaturas. A União Brasil tem 4 vereadores. CPI não anda com 4 vereadores. Aí eu me perguntava esse final de semana, mas a informação que eu tenho, né, a pergunta que me foi feita é de que depois do feriado a CPI vai ser instalada e começa a tramitar na Câmara. Eu não sei, não tenho essa informação. Mas a informação que eu tenho é também que, além dessa, tem mais outras 4 ou 5 CPIs que serão protocoladas contra Edivaldo Nogueira, e a próxima CPI é da Ensurb. Aí eu disse, você está muito mais bem informado do que eu. Então, se são 4 ou 5 CPIs, se a próxima CPI é da Ensurb, se realmente vai ser instalada a CPI, começa a tramitar e vai ser instalada efetivamente pós o feriado, não é? Eu não sei, eu não tenho nada a ver com isso. O mandato é dos vereadores, não é? A condução é deles, respeito a decisão deles, não é? E CPI, se é a favor, se é contra Edivaldo Nogueira, isso não é problema meu. Pode ter certeza que eu não tenho nada a ver e que respeito a posição de todos os vereadores. Tem alguns comentários aqui na transmissão do YouTube dando conta de que, olha, diga André que ele não deve rivalizar com Alessandro, não deve rivalizar com Edivaldo, porque Edivaldo e Alessandro têm passado limpo e ele não tem. Como é que você responde a essas críticas? Veja, eu não tenho... Veja, é aquilo que eu acabei de dizer aqui no seu programa. O meu passado, eu olho para ele de cabeça erguida. Eu não tenho nenhum tipo, né, de preocupação com o meu passado. Meu passado, ele é limpo. Tanto é que os meus processos foram todos arquivados. Vão ficar dizendo que eu respondi processo? Respondi. Como muitas pessoas responderam. E que têm o direito de se defender e provar a sua inocência, como nós provamos, e os meus processos foram arquivados. Eu já falei aqui, eu fui ordenador de despesa durante 17 anos, seja na Prefeitura de Pirambu, seja na Assembleia Legislativa, ou seja como secretário do Governo do Estado do Rio de Janeiro, e todas as minhas contas, pelos órgãos responsáveis, né, foram aprovadas, seja o Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, o Tribunal de Contas da União, todas foram aprovadas. Eu sou responsável pelos meus atos, e todos eles tiveram, pelos tribunais de contas, minhas contas 100% aprovadas. Então, não tem problema nenhum. E outra coisa, a rivalidade é natural da disputa. Mas, como eu disse aqui, que eu espero que seja a rivalidade no campo das ideias, das propostas, daquilo que, prestando contas daquilo que você fez, né, para o Sergipe enquanto exerceu o mandato, e aquilo que você tem capacidade por fazer, né, num possível mandato de senador. Então, a rivalidade eu acho que tem que existir, mas de forma respeitosa, em alto nível, respeitando as famílias e, acima de tudo, no campo das ideias e das propostas. Você diria claramente aqui para o povo de Sergipe que não tem, digamos assim, mudança ou retorno. Você é pré-candidato ao Senado sem nenhum tipo de mudança, como as conjecturas que fazem, de que você pode vir candidato a deputado federal, e André ser vice, ou André ser candidato a estadual. O que é que você fala sobre isso? Bom, falo por André Moura. André Moura não é pré-candidato ao Senado, sem possibilidade nenhuma de mudança. Não é? Nós temos um projeto definido, alinhado ali no diálogo que eu tive com o governador Fábio Mitidieri. Então não há nenhuma possibilidade de mudança, não há nenhuma possibilidade de nenhum tipo de recuo. O nosso nome vai estar à disposição do povo sergipano nas urnas no próximo ano. Nome de Jefferson para vice, o que é que você acha? Eu acho que é um nome que soma, que contribui. Presidente da casa, conduz com muita competência, um jovem de muito talento. Jefferson é um querido amigo, que eu já tive a oportunidade, ele sabe disso, de votar nele enquanto candidato a deputado estadual. Eu acho que é um grande nome que soma muito, que contribui muito. Obrigado pela presença, até uma próxima. Forte abraço. João.